E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, trazendo um resumo bem rápido sobre o nosso Ibovespa e também as expectativas para esse rally de final de ano. Se a bolsa vai continuar subindo ou se vai continuar no zero a zero, como a gente tem acompanhado basicamente desde o meio do ano para cá, desconsiderando essas últimas 2 semanas. Antes de adentrar especificamente no que aconteceu nessas últimas 2 semanas, as maiores altas, maiores baixas e também falar do dólar e do cenário internacional, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe o like, compartilhe, comente e vamos direto pro vídeo. Bem, investidores, na sessão da sexta-feira o Ibovespa fechou basicamente no 0 a 0, mas ainda assim bateu a máxima dos últimos 2 anos do nosso Ibov, fechando em mais de 124 mil pontos, caminhando para os 130 mil, que é a resistência que a gente tem encontrado desde as máximas históricas do nosso Ibov. Ainda assim, o dólar avançou e fechou a 4,90. Obviamente, para muitos ainda é um dólar considerado com desconto, principalmente quando a gente está falando de um dólar que chegou a bater 5,60, 5,50 há 2 anos atrás. Ou seja, dessa forma, muitos entendem que abaixo de R$ 5 o dólar ainda é considerado um desconto. Em relação às maiores altas e as ações que decepcionaram nessa semana de mais de 3% de alta no nosso Ibovespa, a gente pode destacar Magazine Luiza, subindo quase que 25%, CSN também subindo 17, BRF subindo 17 também, Azul, Semin, Uzi Minas também recuperando parte da queda que ela apresentou nessas últimas 3, 4 semanas. E dentre as maiores decepções nós podemos destacar Raizen, a TIM, Suzano e a IRB também. Mas ainda assim, investidores, a gente pode entender que o Ibovespa vem, em grande parte, apresentando ótimas recuperações, como a gente pode ver aqui, as maiores altas sendo inclusive mais de 15%, enquanto que as maiores quedas circulando por 6, 4 e 3%. Para além disso, a gente pode olhar as bolsas internacionais, com a Europa também subindo mais de 5%, Nikkei no Japão subindo mais de 4%, Brasil basicamente fechando em 4% de alta, Inglaterra também, e enquanto que os Estados Unidos também vem apresentando alta de cerca de 2%, tanto no S&P 500 quanto na Nasdaq. E enquanto as bolsas mundiais vão crescendo de maneira bem agressiva, a gente pode observar que a bolsa da China e de Hong Kong ainda apresentam crescimentos bem lentos para o que é já a expectativa do mercado. Por isso que é bom a gente ficar atento quanto a isso. E quanto ao nosso Ibov no ano, a gente pode observar que ele atingiu sua máxima no ano, passando dos 123 mil pontos que ele chegou a bater ali por volta de julho e agosto, e agora a expectativa é que ele busque a casa dos 130 mil pontos investidores. E como falamos também do dólar, o dólar abriu a semana 4,91 e fechou em 4,91. O importante é a gente observar essas altas aqui da entrada de capital estrangeiro, porque da mesma forma que nossa bolsa valoriza, a tendência é que esteja apresentando uma correlação negativa entre dólar e nosso Ibov. Dessa mesma forma, ao longo da semana, desconsiderando na sexta, que fechou basicamente no 0 a 0, houve muito capital estrangeiro entrando. Ou seja, se você tem mais capital estrangeiro, a tendência é que o dólar caia. Dessa mesma forma, se a expectativa é que entre mais capital na bolsa até o final do ano, ou seja, que nosso Ibovespa continue subindo, a expectativa é que essa correlação negativa traga o dólar ainda mais para baixo. Ou seja, se você é daqueles que acredita que a bolsa ainda vai continuar subindo e quer continuar investindo no dólar, espere, porque consequentemente ele deve cair. Já se você é um investidor que acredita que nosso Ibovespa cresceu de maneira pontual e deve voltar a cair, ou que até o dólar deve continuar a patamares mais altos e puxar consequentemente o Ibovespa para baixo, talvez você tenha que aproveitar esse momento do dólar abaixo de R$ 5. E outro ponto que é sempre bom a gente entender quando a gente está falando não só de renda variável, ações e fundos imobiliários, mas principalmente de renda fixa, é a gente entender a curva de juros no Brasil. Obviamente, hoje a gente está em um cenário ainda dos juros bem altos, mas a expectativa é que eles atinjam no final do ano que vem cerca de 10%, a própria expectativa do Copom, mas a tendência para um médio e longo prazo é que em um cenário estável de Brasil que a gente tenha uns juros de 10 a 12%. Obviamente que as últimas semanas, bem como a expectativa do mercado e a entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa, a gente pode observar que a análise da última semana e dos últimos 15 dias já é diferente de um mês, 6 meses atrás, que já esperava juros um pouco mais próximo das casas de 11% e 12%, enquanto que as últimas análises são de juros mais próximo de 10% a 11%. Ou seja, a tendência é que o nosso DI futuro esteja assim circulando em patamares mais baixos do que a expectativa do mercado estava há um mês, 6 meses atrás. Dessa mesma forma, isso reflete diretamente na bolsa, porque é uma análise direta, né, investidores? Se a gente está falando de juros mais baixos, ou seja, um capital mais barato para as empresas estarem se capitalizando e da mesma forma emitindo dívidas e enfim. Ou seja, isso pode ser um ponto muito positivo em relação ao nosso mercado de ações.
Mas da mesma forma, a gente pode observar que isso é muito fluido. Há um mês atrás, a gente ainda tinha uma expectativa de um juros futuro ainda bem alto. E basicamente em um mês, essa curva de juros caiu basicamente 0,5% a 0,7%. Ou seja, dessa mesma forma, daqui a uma semana, um mês, isso pode se reverter. Vamos continuar acompanhando. E é sempre interessante trazer aqui, investidores, minha própria carteira aqui aberta do canal. Teve uma variação no ano de mais de 15%, desconsiderando reinvestimentos de dividendos, mas ainda assim, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que nos últimos vídeos essa variação estava por volta de 9 a 11%. Da mesma forma que o Bovespa valorizou praticamente 4%, isso se refletiu na variação das empresas da minha carteira. Da mesma forma, investidores, como eu disse, esse é um vídeo bem rápido, só para a gente trazer alguns pontos, para a gente estar observando, principalmente para a nossa bolsa até o final do ano. E dessa forma, procurei fazer um vídeo bem rápido, direto. Então, se você gostou, se inscreva, deixa o like e até a próxima.